Oi, gente, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Fabiana, tô aqui na minha redinha, onde geralmente eu estudo sobre alguns conteúdos, eu crio algumas receitas por aqui, eu faço meu trabalho um pouco aqui nesse cantinho. Tem uma cadeira aqui, olha, um pouco velhinha. Tem um cantinho aqui onde a gente guarda um pouquinho nossa bagunça. Essa rede aqui foi improvisada pelo meu marido, ou seja, ele que fez uma certa gambiarra aqui. A gente não tinha uma rede nova e essa rede aqui tava arrebentando, né? Como minha filha gosta, a gente gosta de rede, ele resolveu fazer aqui. E esse aqui é o meu cantinho, gente. Eu falo que é a arvrinha, né? A gente chama o cantinho da arvrinha, que é geralmente onde eu passo uma boa parte dos meus dias. E eu tô aqui, gente, então, com esse material. Vou fazer hoje, esse vídeo vai ser um vlog de produção do último personagem que eu fiz com direitos autorais, que é um Pokémon, tá? Eu vou colocar a fotinha dele aqui no cantinho para você ver qual foi o personagem que eu fiz. Eu já fiz um outro amigurumi de Pokémon também, há um tempo atrás. Eu vou colocar também a fotinha dele aqui para você ver. Eu não sei, gente, eu sou péssima com nomes, então eu vou colocar aqui na tela, que eu não sei nem pronunciar direito e nem me lembro também muito bem o nome. Isso que eu gostava bastante de Pokémon quando eu era adolescente, mas tudo bem. Então, gente, eu resolvi fazer os detalhes desse Pokémon utilizando aqui o feltro, que foram essas cores aqui que eu precisei para poder fazer. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho como eu montei, como eu resolvi fazer as pecinhas desse Pokémon, que pela foto você deve ter percebido que foi um trabalho muito complexo para fazer, porque ele é um Pokémon que tem muitos detalhes, né? E eu acabei errando bastante nessa peça conforme eu fui fazendo. Então algumas partes desse Pokémon, eu tive que fazer e refazer 2 vezes, 3 vezes aconteceu com o pé, porque ele tem assim formatos muito complexos, né? E assim, na minha opinião particular, não é um amigurumi bonito também. Então eu tenho uma certa resistência, gente. Eu tenho que confessar que eu tenho uma certa resistência a fazer amigurumis que eu não considero muito bonito. Eu fico com um certo preconceitozinho ali no fundo. Eu acabo tendo mais crises de criatividade, eu já percebi que eu acabo tendo um pouquinho mais de crises de criatividade e acabo ficando muito em dúvida como fazer os detalhes ali daquele Pokémon, né? Então eu vou mostrar aqui agora, gente, algumas partezinhas desse Pokémon, que elas estão aqui, só essas aqui que eu fiz agora de pouco, que eu não coloquei enrolado aqui nesse plástico. Eu tô deixando assim, gente, por conta de que é muito pelo, né? Essa cor azul escuro, e também tem o azul clarinho aqui que acaba às vezes sujando um pouco, né? Fica um pouco encardido, então por conta disso que eu estou guardando aqui nesse plastiquinho, né? E gente, olha, esse aqui foi o pezinho dele. Olha, sinceramente, não é um Pokémon, não é um amigurumi que eu acho que tenha ficado tão bonito. Porém, eu me orgulho muito assim das escolhas que eu fiz para criar esse Pokémon, porque eu gostei bastante do resultado. Eu achei que ficou muito parecido. As pecinhas ficaram muito parecidas. Então, por exemplo, esse aqui é o pezinho dele. Se você olhar no desenho, você vai perceber já, tipo assim, de cara você já consegue identificar que esse aqui é o pezinho, né? Porque eu acho que ficou muito parecido. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi fazer aqui as partes da perninha dele separadas, entendeu? Porque se eu fosse fazer essa pecinha aqui e daqui dessa pecinha já subir com a parte da perninha no formato que eu acho que não daria um resultado legal, sabe? Então resolvi fazer dessa forma. Então ele vai ser um Pokémon que vai ter muitas partezinhas, né? Muitos detalhezinhos. Então esse aqui é o outro detalhe da perninha dele. Esse aqui, olha, são os bracinhos que particularmente assim
Não sei, gente, eu sou suspeita, mas foi uma das partes que eu mais gostei também do resultado, que eu achei que ficou muito parecido. Olha. E aqui assim, o que eu tive que fazer? Deixa eu desenrolar aqui um pouquinho. Bom, gente, desenrolei aqui um pouco. Então aqui, olha, o que eu tive que fazer? Olha, gente, que gracinha. Eu achei que ficou muito parecido, sabe, com o desenho. E eu tive que colocar aqui dentro uma estrutura de arame para poder deixar esse formatinho aqui, porque no desenho ele tem muito esse formatinho aqui de cotovelo, sabe? Então, se eu não usasse o arame, não teria como eu deixar esse efeito aqui. E aí eu acho que não ficaria tão parecido. A única pecinha aqui, gente, que ficou faltando, que eu não vou mostrar agora, é aquela bengalinha que ele tem, que daí a mãozinha dele vai ficar agarrando a bengalinha, né? Na bengalinha também utilizei aqui o arame. Depois eu vou ver se eu mostro ela aqui, que eu acabei, agora que eu vi que eu esqueci de trazer. E esse aqui, gente, é o corpinho. Tá, o corpinho eu não vou desenrolar não, gente, porque eu quero deixar mais uma surpresa aí, né? Mais suspense aí pro final. E aqui os detalhes do rosto, que foram os detalhes feitos com feltro. E detalhe da barriga também feito com feltro. E essas pecinhas aqui, olha, que você está vendo, são as pecinhas que eu fiz a partir desse molde, que foi um molde que eu fiz de plástico. Só que esse molde aqui também eu usei ele por dentro na hora de fazer o acabamento final, na hora de construir a peça. Então aqui só para você entender, essa pecinha aqui que eu fiz, olha, tá vendo que parece um F? Essa pecinha aqui eu vou costurar uma na outra aqui, olha. E vou deixar aquele plástico, aquele molde do plástico dentro para que a pecinha fique mais firme, tá bom? É a pecinha de trás da cabeça do Pokémon. Então eu vou voltar aqui com vocês mostrando o resultado e mostrando como que ficou aqui tudo costurado, tudo montadinho, tá bom? Então aguardem aí que eu já volto. Bom, gente, eu voltei aqui um pouquinho, olha. Tá diferente já a luz aqui, mas eu voltei um pouquinho para mostrar já algumas pecinhas costuradas, né? Ainda não terminei, ainda falta parte do feltro e falta a bengalinha dele, mas terminei aqui algumas costuras e eu vim comentar aqui um pouquinho sobre essas costuras, entendeu? Porque muita gente, eu vejo que muitas artesãs, né? Muitos artesãos, olha como ficou fofo essa costura. E assim, gente, alguns efeitos, tá? Que a gente faz nos nossos amigurumis, eles não seriam possíveis se a gente não fizesse eles costurados, né? Então, assim, essa coisa de você fugir das costuras no amigurumi e preferir aqueles amigurumi e querer achar, né, que é possível buscar apenas receitas ou criar apenas receitas que não tenham muitas costuras, é um pouco ilusório, né? Porque assim, no mundo dos amigurumis, a gente sempre vai precisar fazer algumas costuras, né? A gente sempre vai precisar se aperfeiçoar na questão da costura, né? Porque a costura, ela te faz conseguir alguns efeitos que você não conseguiria se não fosse por ela, entendeu? Então, por exemplo, esse detalhe aqui que esse Pokémon tem aqui na cabeça, atrás da cabeça, se não fosse costurado, eu não conseguiria fazer esse efeito que tem essa forma peculiar aqui, né, desse amigurumi, porque não é uma forma convencional, não é normal a gente ter uma encomenda assim, né, com amigurumi que tenham tantas formas diferentes, mas acontece. Então, se você quer trabalhar com encomenda, ou de repente você quer alegrar aí seu sobrinho, seu netinho, seu filho, que gosta desse Pokémon, de repente, ou de um personagem, né? E você quer reproduzir esse personagem, você vai precisar ali seguir algumas formas que não são convencionais, né?
como no caso aqui desse amigurumi. Olha as perninhas dele, né? Os pés, ele tem pés e pernas assim num formato bem diferente do que a gente está acostumado a trazer no amigurumi, né? Um pé grande, uma perninha curta, com um formato diferente, uma canelinha fina, uma coxinha grossa, um barrigão. Ele tem esse detalhe aqui do tórax dele, olha, que é pequeno, mas é um tórax mais magrinho, entendeu? Que dá essa impressão. Então, assim, esse formato do corpo dele, né, que é um formato peculiar, eu não conseguiria fazer ele se fosse fazer as perninhas e juntá-las, né, sem precisar costurar. Eu poderia até conseguir fazer, né, mas me daria muito mais trabalho. Então, assim, no mundo do amigurumi, a gente tem que pensar o quê, né, quando a gente vai fazer um amigurumi? A gente tem que pensar quais são as alternativas, né, quais são os caminhos que a gente pode usar para trazer o resultado assim mais parecido com o personagem ou com a pessoa, né, que a gente está se inspirando, ou com o animal, né? E observar, né, quais são as formas que esse personagem tem, quais são os caminhos que você pode usar para chegar nessas formas. E aí, é claro, você precisa pensar qual a melhor forma de chegar nessas formas, né, nesse resultado que você precisa. Então, é por isso que esse amigurumi aqui, ele ficou com bastante costura. Por exemplo, esse bracinho dele, olha, lógico, esse formato dele assim, olha, um pouco aberto, se dá por conta também do arame que eu coloquei aqui dentro, né? Eu fiz aqui a utilização, preenchimento com arame também. Mas assim, a questão da costura aqui, olha, foi fundamental para que ele ficasse dessa forma, que é como o personagem costuma parar, com o bracinho dessa forma, tá? Porque se eu costurasse ele mais grudado ao corpo, ele não ficaria com esse efeito, entendeu? Então tudo a gente precisa, tudo que está relacionado ali às técnicas do amigurumi, a gente precisa tentar aprimorar, né? E a costura é uma delas. Por isso que eu acho que você não deve fugir das costuras e sim se aprimorar e sempre estar observando quais as melhores maneiras de você utilizar essa técnica no seu amigurumi, tá bom? Bom, então eu vou deixar com vocês aqui mais algumas partes do processo, né, de como foi a criação, a montagem aí, a criação individual aí de cada pecinha, tá bom? Para te dar também aí uma ideia na hora de construir os seus próprios amigurumis, né? E eu vou depois fazer uma segunda parte, talvez um pouco mais curta, ou talvez já com alguma outra coisa que eu tenha já feito aí nesse tempo, né? Algum outro amigurumi. Então, que mais que eu ia falar? Outro recado, caso você queira ver, então, quais amigurumis que eu tenho aí, receita e curso, né? Tem também alguns cursos aí onde onde você tem disponível a receita em PDF e as aulas em vídeo. Então, se você quiser saber, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vou deixar também um link com algumas das aulas gratuitas que a gente tem aqui no canal de alguns dos meus amigurumis, dos amigurumis que eu crio, né? Eu também ensino aqui no canal, tenho dezenas aí de tutoriais. Depois que terminar esse vídeo, dá um pulinho lá. Bom, gente, então esse foi o resultado. Comenta aí se você achou que ficou parecido, o que você achou. Fique com Deus e até a próxima!